Aleluia! Boa tarde, meus queridos! Que alegria vocês aqui conosco e mais uma live, uma pausa para um café. Glórias a Deus! E hoje nós estamos num dia muito especial. Estamos comemorando o Dia da Mulher, o nosso dia, não é verdade? E também pode ser que você esteja vendo em outro horário, em outro dia, mas o importante é que todo dia é especial. Todo dia é uma oportunidade única de adorar, de bendizer o nome do Senhor. Eu estou feliz. E você? Como você está? Fala para mim. Você está feliz? Olha, a irmã Rita tá lá, a pastora Rita tá lá. Tá fazendo flores e assistindo a live, é isso aí. Pode ser que você esteja lavando louça, pode ser que você esteja dando uma ajeitada na casa, mas pode ser que você esteja aí paradinha, falando assim, hoje eu vou parar, vou dedicar a ficar aqui só ouvindo, não importa. O importante é você estar ligadinho no que Deus vai falar, no que Deus vai fazer conosco. E eu estou feliz por esta oportunidade. Quero aproveitar aqui e já mandar um beijo aqui para a missionária generosa. Deus abençoe a missionária generosa, que fica sempre ligadinha com a gente. Assiste depois no repete, né? Porque ela não consegue estar ao vivo, mas o importante é que ela sempre assiste e manda para mim depois que foi abençoada, que o Senhor falou. É isso aí. Faça como a missionária generosa, ainda que você não consiga ouvir na hora, assiste depois. Às vezes também ouviu ao vivo, mas fala assim, eu vou ouvir novamente. Sabe por quê? Você tem essa facilidade, porque essa live fica salva aqui no nosso perfil do Instagram. Mas tem novidade para quem está chegando agora, porque essa live também fica salva lá no nosso canal no YouTube. Ah, você ainda não sabe? É Missionária Valéria Dias. Vai lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Agora eu gostaria que você também deixasse um comentário, deixasse um like lá, uma curtida. Isso é muito bom. E aí hoje durante a live, se você puder já ir encaminhando a nossa live para abençoar outras pessoas, eu vou ficar grata. Gilma, um beijo. Oi, Cida, a paz do Senhor. Raquel está sempre conosco, a paz do Senhor, meus queridos. E todos vocês que foram entrando, talvez o seu nome passou, mas vai mandando um oizinho aqui, a gente vai falando. O mais importante é, talvez eu não tenha visto, mas o Senhor com certeza te viu, o Senhor com certeza vai falar no seu coração. E hoje, olha só, gente, nós vamos estar falando com uma pessoa lá do Mato Grosso do Sul que vai estar conosco. Maria de Moraes, a paz do Senhor, querida, Deus continue abençoando você. Vamos agora fazer uma oração e continuar pedindo ao Senhor para falar conosco, como sempre Ele tem feito, hoje não será diferente. Glórias a Deus. Senhor amado, nós louvamos, nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, unidas. Talvez nós não estejamos reunidas no mesmo lugar, mas estamos unidas no mesmo propósito. O propósito de ouvir o Senhor falar, o propósito de falar com o Senhor, o propósito de adorarmos e bendizermos o Teu nome, porque o Senhor é bom. Senhor, muito obrigado por aqueles que já estão conosco, por aqueles que vão ficar conosco até o final da live, também aqueles, meu Pai, que verão, que ouvirão depois. Não importa, o importante é que quando nós ligarmos no Senhor, o Senhor com certeza falará conosco. Eu te agradeço por cada vida que já está aqui, que já entrou. Eu louvo ao Senhor por cada um que vai compartilhar, por cada um que vai repartir esta bênção de hoje com outras pessoas. Grandes têm sido os testemunhos para a glória do Senhor e nós bendizemos a Ti. Obrigada, Jesus. Vamos dizer um amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Oi, Esther, a paz do Senhor. Gente, a missionária Sandra já está conosco. Daqui a pouco ela já vai estar trazendo a palavra. Mas antes, eu quero aqui trazer um verso, uma meditação para você nesse dia de hoje. Glórias a Deus. Hoje eu vou ler
em Eclesiastes, melhor dizendo, em Provérbios no 31. Glórias a Deus, amém, coisa boa. Vocês concordando com a oração, a gente quer dizer assim seja, glórias a Deus. Olha só, Provérbios 31, grande parte fala sobre a mulher, né? A mãe do rei Lemuel dando conselhos a ele sobre a mulher virtuosa, a mulher valorosa, que coisa boa. E hoje eu separei um versículo no 25 que diz assim: a força e a glória são os seus vestidos. Olha como é que eu estou bonita. Ganhei esse mimo aqui hoje do meu amor, do pastor Adair, essa camisa bem-aventurada. É muito bom ganhar uma roupa nova, vestir uma roupa nova, não é verdade? Mas a mulher sábia, a mulher por excelência, ela gosta sim, mas a maior preocupação da mulher sábia, a mulher que edifica, a mulher que agrega valor, a mulher que traz, benefícios para sua casa, que honra a sua família, a maior preocupação dela aqui como disse, a força e a glória são os seus vestidos. Uns dizem que nós somos o sexo frágil, somos nada. A mulher é capacitada por Deus, ela é dotada pelo Senhor de uma força que em meio à tristeza ela consegue sorrir, em meio ao caos ela consegue achar uma alternativa do rumo que deve seguir. Nós não somos sexo frágil como o mundo gosta de dizer, nós somos mulheres valorosas, mulheres que vão para a oração, mulheres que dobram os seus joelhos, mulheres que intercedem pelas suas famílias e ficam confiantes, mesmo quando tudo parece não dar certo. Ela vai firme, ela vai segura. Isso é a nossa couraça. A gente se recompõe, a gente se reveste com essa força que vem do Senhor e a glória também que o Senhor nos dá. É assim que a gente faz, é assim que a gente age. E diz mais o verso 25: e ri-se do dia futuro. O que quer dizer rir-se do dia futuro? Ela quer dizer que ela ri confiante, mesmo que tudo pareça estar desgovernado, ela sabe que a vitória virá, porque ela vai interceder, ela vai orar, ela vai buscar e o Senhor a ouvirá. É isso que quer dizer. Força e glória são os seus vestidos e ri-se do dia futuro. Ela ri confiante, ela sabe que no final, a vitória vem pelo Senhor. Então, minhas queridas, eu quero dizer isso para você nesse dia de hoje. Alegre-se no Senhor. Não deixe a tristeza te abater. Espante a tristeza agora. Manda embora essa tristeza que quer assolar. Talvez você não foi lembrada. Hoje eu recebi um monte de mensagens me parabenizando. Eu creio que você também deve ter recebido. Mas às vezes a gente fica esperando aquela mensagem especial, aquele presente, aquele mimo talvez não tenha vindo. Mas o Senhor está com você. Ele não te abandona, Ele não desiste de você. E Ele diz para você: fique aí, minha filha, que eu tenho uma palavra de vida, eu tenho uma palavra de esperança ao seu coração. Então fica aí para vocês. E como é o Dia das Mulheres, eu quero aqui fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial. Oi, Ilma, Gilma, tantas pessoas bacanas conosco aí. A Gilma está de longe, está lá da Bahia conosco. Sejam todos vocês muito bem-vindos, meus queridos. Olha, se eu fosse falar de mulher especial, fica difícil escolher uma, porque eu conheço muita gente bacana. Inclusive vocês que são minhas amigas, que me acompanham, poderia falar sobre cada uma. Mas eu decidi nesse dia escolher uma pessoa mais do que especial. Eu quero fazer aqui uma homenagem para minha mãe. Minha mãe, irmã Maria, aquela irmã quietinha, que quase não fala na igreja, não tem oportunidade, não gosta, ela gosta de ficar no seu secreto. Não tem estudo, não tem leitura, veio da roça, ajudou meu pai a conseguir muitas coisas, lavando trouxas e trouxas de roupa, pegando água da mina, instalando fumo. Era assim a vida de mamãe. Mas eu quero dizer para vocês quanta sabedoria tem aquela mulher.
Eu falei com ela hoje, ela não está aqui na minha cidade, e eu disse: mãe, a senhora pode não ter estudo. Ela disse: eu sou tão simples, e tudo que eu estou dizendo para vocês, eu disse para ela antes de entrar. Eu falei: olha, mãe, a senhora pode não ter estudo, mas a senhora tem sabedoria que poucas pessoas têm nessa vida. Minha mãe conseguiu ajudar meu pai a criar os filhos com honestidade. Minha mãe conseguiu ser uma vencedora, onde todo mundo pudesse achar que não ia conseguir. Minha mãe já foi rejeitada por muitos, mas ela sempre foi reconhecida pelo Senhor. Mulher de oração, mulher guerreira, onde várias vezes eu pude entrar na casa da minha mãe, entrar no quarto dela e chegar ali e ver minha mãe com os joelhos dobrados, intercedendo. Intercessora não só da nossa família, intercessora de todos aqueles que pedem a ela para que ore, e ela ora, ela tem esse compromisso. Uma mulher virtuosa. Quem a achará? Eu achei como filha, eu tive o prazer. Então, gente, eu quero dizer para vocês, a minha mulher especial nesse dia, eu quero fazer essa homenagem à minha mãe. Meu esposo disse aí, como ela te protege, né, meu amor? É assim, ela faz assim, como a Bíblia diz, né, como a galinha que protege os seus pintinhos, assim é mamãe. Então, minha mãe, o dia que a senhora puder ouvir essa live, eu vou colocar para a senhora assistir. Eu quero dizer que a senhora é muito importante. Eu quero dizer que a senhora é um exemplo. E quero dizer para a senhora que se hoje eu sou alguma coisinha, não sou alguma coisinha não, vou me corrigir aqui. Eu sou uma grande serva do Senhor. Se hoje eu sou uma pessoa, uma missionária na casa do Senhor, uma serva do Senhor, que o maior título que nós podemos ter de ser serva, se eu sou uma dona de casa, se eu sou uma mãe de família, se eu sou uma mulher bem-sucedida, eu devo à senhora. Deus continue abençoando a senhora. Um beijo grande. Fica aí a minha homenagem. Ai, querido, que prazer todos vocês aí. A paz do Senhor para todos vocês que entraram. Eu precisava fazer essa homenagem. Estou aqui muito emocionada, mas vou controlar as minhas emoções. E agora, meus queridos homens aqui da nossa live, então, meus queridos, né? Eu vou falar para vocês, nós já vamos chamar a preletora da tarde, mas eu quero dizer para vocês que nós estamos com um projeto Momento com Deus, que são lives ao vivo pelo YouTube. Não é aqui no Instagram, eu só ponho o convite, mas é pelo YouTube. Sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos ter uma live com a doutora Luciana Gomes, uma advogada, que vai estar falando sobre o direito da mulher, aquilo que você às vezes tem, pode receber e não sabe, direito previdenciário, uma série de coisas dentro da área dela. Nesse mês da mulher, nós vamos estar com essas lives todas as segundas e sextas-feiras pelo YouTube. Nós tivemos segunda-feira, está salva lá no YouTube, mas você tem que ir lá naquela parte que está escrito ao vivo, tá? Porque tem gente falando, eu não estou conseguindo achar a live. Tem que ir aí onde está escrito ao vivo, vocês vão ver. Nós tivemos um bate-papo com uma empresária, psicóloga, uma serva do Senhor, faz um trabalho, ela conta testemunho lá na live, faz um trabalho maravilhoso, a irmã Lilian Barciela, foi segunda-feira, já está salva. E nós vamos ter agora, sexta-feira, com a doutora Luciana. E aí, esse é o projeto da live lá pelo YouTube. E quero dizer para vocês também, eu já vou aqui chamar a missionária, vai estar conosco, a doutora missionária Sandra, ela vai estar conosco aqui. Já foi o convite aí, minha amada? Gente, eu quero falar para vocês também sobre da delegada. Da delegada vai ser, me parece que dia 20. A gente está fechando, porque como ela está indo para Brasília, vamos ter sim, também lá na congregação de Grama, que chama Mulheres que Frutificam. O tema é não apenas folhas e flores, precisamos dar frutos. E vai estar conosco segunda-feira que vem, a pastora Elienay vai estar conosco lá. Então eu convido você que quiser, que puder participar, que é daqui de Juiz de Fora. Depois você me manda, eu vou te mandar o endereço direitinho. Vai ser uma honra
ter você participando conosco. Fabíola, Deus abençoe, querida. Nanda, um abraço para você, Deus abençoe. Adriana, minha linda, um beijo para você. E tantos outros que entraram aí, sejam todos bem-vindos. Chegou a nossa preletora da tarde, missionária Sandra, paz do Senhor. A paz do Senhor, amada. Estou procurando aqui um lugar que fique mais claro. Estou no... Ah, ficou bom aqui. A paz do Senhor. É um prazer estar aqui. Está um pouco escuro, né? Eu estou num outro lugar agora. Agora eu acho que tá legal. Vamos ver o que os nossos amigos vão dizer. Como é que está chegando para vocês? Está ótimo? Deixa Fala eu para gente. Tá ótimo, missionária. Tá ótimo. Ah, ok. Então, só um minutinho, pessoal. Desculpa aí, tá, que eu tinha preparado um lugar, mas o lugar que eu havia preparado ficou um pouquinho escuro. Então, deixa eu transportar só um minutinho para nós ficarmos num lugar que tenha assim, uma visão melhor, né, missionário? Só um minutinho. Mas tá Deus tem uma ótimo. palavra para essa tarde. Só estou terminando de organizar aqui, que eu havia preparado o cenário aqui. Mas eu não imaginei que o meu cenário tinha ficado escuro. Não tem problema não, missionário. Enquanto isso, eu vou aqui falando nos meus avisos adiantando. Gente, olha só. No final da live, nós vamos estar aqui orando por você, que nos pediu oração, que mandou o seu recadinho. Então, se você quiser, manda aí o seu nome, o nome de quem que você quer oração. Nós já temos colhido aqui respostas do céu, já temos tido respostas do Senhor. Então, se você quiser pedir oração, quiser que o seu nome entre aqui no nosso caderninho, no final a missionária vai estar orando, nós vamos estar intercedendo, e eu tenho certeza que Deus estará ouvindo as nossas orações. Amém? Maravilha! Amada, paz do Senhor. Missionária. Está um pouco escuro ainda, né? Mas está dando para... Eu acho que está chegando legal. Tá, né? Eu acho que está. Tá legal aí? Tá? Aí, se parar aí, tá certinho. Então tá. Então eu vou colocar assim, tá? Vou colocar ele um pouquinho mais longe. Deixa eu aproveitar para te apresentar. Meus queridos... Isso, me apresenta. Já comecei mesmo. Gilma, já vou colocar seu nomezinho aqui, tá? Gente, nesta tarde está conosco, eu falo para vocês que o Deus é que faz a nossa agenda, o Senhor que sopra nomes, e está conosco aqui nesta tarde a missionária Sandra. Ela está morando agora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É tão longe, gente, para vocês verem, o Brasil é tão grande que lá agora são 2h pouca. Lá tem a diferença do fuso horário de 1 hora. Quando você falou 15 horas, eu não imaginei que do fuso horário, foi falha minha, tá? Não, tá ótimo. Ainda bem que a gente conversou e eu falei, não, olha o horário de Brasília, que eu também havia esquecido. Mas ela está conosco, é uma bênção, foi indicação da minha amiga Rosa Amaral, que me indicou, e eu estou muito feliz. Eu quero dizer para vocês também que ela é terapeuta, né, trabalha com pessoas, ajudando pessoas. E aí, a senhora vê, missionária, como é que Jesus é lindo? A Josi vem louvando sobre cura, sobre vida. E eu não comentei com ela. Então, a gente vê que o Senhor está nesse negócio, né? A gente vê que o Senhor realmente marcou o dia de hoje para nos dar resposta. O Senhor marcou o dia de hoje para falar aos nossos corações. Então, as apresentações feitas, eu quero dizer que é uma honra muito grande ter a senhora conosco, uma alegria imensa poder estar te conhecendo virtualmente e ter a senhora aqui agregando na nossa live. Seja muito bem-vinda. Maravilha! Quero ler mais uma vez, saudar a todas as mulheres e os homens, né, que estão assistindo, que vão assistir, com a doce paz do Senhor. Eu acho muito linda essa frase, a paz do Senhor, porque o próprio Jesus diz que essa paz não é igual à paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ele passa rápido, ela acaba rápido. A paz do Senhor Jesus é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que te dá alegria. É uma paz que você consegue deitar, dormir e acordar no dia seguinte restaurado, pronto para a lida.
né? Pronto para novos desafios e conquista. Eu trago uma palavra pouco conhecida, mas trazendo para a casa espiritual, que é lá em Provérbios, capítulo 14, e o verso 1 é um versículo muito lido para as mulheres. Todas as mulheres cristãs conhecem esse versículo de cor e sorteado, né? Todas as mulheres que servem ao Senhor, elas usam esse versículo como tema-chave da vida, e é muito bom, né? É muito bom você ter essa palavra como base, que diz assim, que toda mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola derriba com suas próprias mãos. Então, lembrando que esse versículo também ele pode ser olhado como homem e mulher, né? Apesar que o Senhor aqui está focando exclusivamente ao sexo feminino. Por que o Senhor fala isso dessa forma? Por que Deus usa, né, os seus vasos, seus profetas para falar isso? Quando eu comecei a fazer um curso missionário, eu busquei na terapia cura para minhas dores interiores, para minhas dores emocionais. Eu tive um caso de separação dos meus pais, quando eu tinha 8 para 9 anos. Eu enfrentei a dor da separação dos pais e cresci com algumas revoltas, com algumas dores emocionais, com algumas carências emocionais. E nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E quando, em 2019, eu sou formada em administração de empresa, já tenho uns 15 anos, mas eu aceitei a Jesus em 1991, na mesma igreja, no qual estamos até hoje, graças a Deus por isso, Assembleia de Deus Missões, já tem aí seus 31 anos, indo para 32 anos, né? É um desafio, servir a Deus com uma alegria, é um desafio. É a melhor coisa que um ser humano possa fazer, mas não é fácil, né? Não é fácil. É uma luta diária, porque nós temos um adversário que luta contra nós. É a mesma coisa você está andando contra um vendaval, né? Contra a tempestade. A canseira é maior. Porém, nós temos uma bússola. Sim? Só um minutinho, eu acho que está cortando o seu rosto um pouquinho. Só mexer o celular um pouquinho. Aí. Tá. Porque senão melhorou? Está cortando. Ah, tá. Eu coloquei no suporte. Fique à vontade. Não, tudo bem. Só vou então mexer aqui. Que eu coloquei. Tá. É que eu tive que desfazer o meu cenário. Né? Melhorou? Aí. Tá melhor? Dá uma olhada aí. Sim. Amém. E aí, então, eu fiz um curso, tá? De mapeamento e desligamento em 2019. E nesse curso missionário, eu falo que eu nasci de novo. Por quê? Eu tive a oportunidade de fazer o mapeamento e desligamento, vou comentar um pouquinho mais sobre isso. O que seria isso? É a mesma coisa de você atender uma pessoa e colocar no papel todas as suas dores emocionais, puxando desde a infância e analisando ela com o pai, ela com a mãe, e o que ela herdou, o que veio de herança para ela. E ela fazer uma oração desligando. Eu, fulana de tal, né, declaro que Jesus é o meu Senhor e tal herança. O que é herança? É aqueles pecados, presta bem atenção nisso. É os mesmos pecados. Não tem aquela pessoa que comete o mesmo pecado do pai e da mãe, a mesma ira, o mesmo nervosismo, a mesma depressão, a mesma falência, a mesma enfermidade. Isso é herança, não pode aceitar. Ah, mas quando aceitou Cristo, tudo é resolvido. Para muitas pessoas, sim. E para muitas não. Qual que é a diferença? Já vou entrar na palavra aqui, tá? Mas veio na minha mente um propósito de esclarecer, então eu vou esclarecer para que não fique dúvida. Por que tem pessoa que se converte missionário e tudo é resolvido e outras não? Porque tem pessoas que se convertem e ela consegue liberar o perdão por completo. Então, cada caso, um caso. Tem pessoa que se converte de manhã, à tarde ela perdoa todo mundo, ela tem realmente uma nova vida, realmente ela tem uma nova história de vida. Então, essas pessoas, ela já renunciou à velha natureza, ela já renunciou ao velho homem. Então, ela vai viver a vida dela. O que é viver a sua vida? É a sua missão de vida, independente de pai e de mãe. Nós temos em Cristo a oportunidade de ter uma vida que nossos pais não tiveram. Através de Cristo, o destino, ele foi tirado
vamos dizer assim, de algo que não tinham controle. Por exemplo, assim, não tinham costume de dizer antigamente que era o destino da pessoa passar por aquilo, né? Então, em Cristo não existe mais isso. Em Cristo, o meu destino está em minhas mãos. O Senhor entregou em minhas mãos a oportunidade de mudança, de melhorar de vida, de crer na palavra e viver uma vida abundante. Quando eu leio essa palavra, e o Senhor me levou a passar para vocês a experiência que eu tive, por isso eu quero compartilhar para depois falar um pouquinho dessa palavra de Provérbios, capítulo 14. Quando eu fiz, missionário, o meu mapeamento, eu pude encontrar assim, o porquê da minha tristeza e das minhas raivas. A tristeza que eu enfrentava, que eu tinha crise de choro, você vê com a irmã aí nos assistindo, né? E que já passou também por experiência de crise de choro, sentimento de invalidez, de impotência, aquela coisa ruim que aperta o coração, né? Nós não podemos julgar quem sente isso, porque quem já sentiu respeita, não é verdade? Somente quem já teve uma crise de depressão para respeitar uma pessoa com depressão e também para ajudar, né, a sair daquele lugar de dor. Então, a depressão ela vem de abandono materno, de carência materna, de problema com a mãe. Porque a mãe, ela é a pessoa que é responsável, né, vamos dizer assim, na grade da lealdade familiar, ela é a pessoa responsável de passar para nós o amor. Né? O amor, o carinho, a proteção. E as nossas vidas, ela não é um conto de fada, ela não é todas vidas iguais, nem todos nós tivemos aquele carinho de mãe que era necessário. Às vezes a nossa mãe, ela falhou, como a minha falhou, a minha errou. E depois hoje, né? Hoje já é outra vida, eu tenho ela viva, graças a Deus. Hoje ela é minha companheira, minha amiga, mas eu precisei perdoá-la. Eu precisei buscar em Deus a graça para liberar a minha mãe o perdão e compreender as falhas que ela cometeu e respeitar. Né? Respeitar a decisão que ela tomou na época. E eu tinha crise de raiva, missionária. Sabe aquela crise de raiva, aquele ímpeto, aquela ira? Toda pessoa que tem essa ira, aquele nervosismo, na hora da raiva, ela começa a pecar, ela começa a falar coisas agressivas, às vezes até contra si mesmo, ela vem da carência paterna. Quando você vê uma criança revoltada, a pessoa revoltada, está faltando ali o abraço do pai, está faltando a presença paterna. Então, o sentimento de bastardia, né? O sentimento da bastardia, da revolta, da raiva, é uma ira. Toda pessoa que tem problema com o pai, ela é briguenta, aqueles meninos que brigam na escola, e às vezes as pessoas não entendem, amaldiçoam aquelas crianças. Mas na verdade aquelas crianças querem um abraço, quer alguém para abraçar, dizer, olha, eu estou aqui no lugar do teu pai, eu estou aqui, estou contigo. Né? Não julgar, não fazer julgamento. Às vezes nós fazemos julgamento, aquela pessoa não presta, aquela pessoa é isso. Por isso que a Bíblia diz assim, que Deus não vê como o homem vê. Quem vê para um menino que quebra a janela, que quebra para-brisa de carro, que risca carro, que faz tudo isso, não é verdade? Nós queremos o quê? Dar uma surra no guri, não é? Deus não é assim. Deus entende a dor desse menino rebelde, desse menino que ninguém dá carinho, desse menino que ninguém quer sentar e conversar. É claro que isso é apenas o início. Com o passar do tempo, o inimigo tira proveito e ele entra, aí já muda a história, né? Aí já entra no outro contexto, já casa, né, que já é governada pelo espírito de ira. Aí sim é necessário uma libertação. E após eu fazer, missionária, esse mapeamento, eu me apaixonei tanto. Eu vi uma divisão de águas da minha vida, uma mudança incrível na minha vida, que eu quis então ser terapeuta. Foi quando eu fiz os 2 cursos, eu fiz um curso de terapia integrativa e fiz um outro curso de mapeamento e cancelamento, que é um curso bíblico, que muito me auxiliou nesses cursos. Os irmãos trabalham no Rema Shekinah, né? Eles têm uma empresa, eles dão curso, eu não sei se estão ainda com curso online, mas é um trabalho maravilhoso. Eu quis falar um pouquinho sobre isso, porque assim, às vezes a pessoa é terapeuta e você pergunta, por que você é terapeuta, né? Então, hoje eu sou uma terapeuta porque foi os atendimentos que mudou a minha vida, e eu quis fazer isso, para que outras vidas também sejam mudadas, né? Que outros corações sejam curados.
Eu quero falar um pouquinho sobre esse versículo de Provérbios capítulo 10, que fala assim: toda mulher sábia edifica a tua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. E com esse versículo eu quero dizer para todas as mulheres que estão nos assistindo, que é Dia Internacional da Mulher, né? Que honra, né? É hoje mesmo, né? Que honra, que honra. E a mulher, ela é representada como o Espírito Santo. Se você for olhar as explicações de estudos de libertação, a mulher ela é comparada ao mesmo papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é como se ele fosse a parte mais sensível de Deus. É mais fácil explicar assim. A parte mais sensível é o que faz você arrepender, é o que te convence. O Espírito Santo é o que convence o pecador do seu pecado. É aquele que fica ali insistindo, 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 insistindo. Está todo mundo desistindo da pessoa e o Espírito Santo não desiste, não é verdade? Então a mãe é esse papel. A mãe é aquela que não desiste de você. Você está teimando, ela fica ali insistindo, né, com todos que estão à sua volta. Porém, por ela ser insistente, por ela amar e por ela querer o bem, ela é muito ferida, ela é muito machucada. Porque quem se importa com os outros, ele leva muitas respostas, comentários maldosos, né? Você ouve algo assim que te fere, porque quando a pessoa está tão acostumada com maus trato, que responder e maltratar para ela e dar uma resposta é simples para ela, né? É muito simples. Então, quem trabalha com libertação, ela precisa primeiro se curar, ela precisa se restaurar, porque senão a primeira pessoa que você pegar para ajudar, ela vai te ferir e você que vai querer abandonar o chamado, né? Então, você que tem um chamado de cura, você quer trabalhar com cura, né? Trabalhar com mulheres, trabalhar como terapeuta, primeiro passo, procura buscar de Deus onde que está as suas curas, onde que você precisa ser curada, onde que estão as suas fortalezas, onde que estão as feridas, para que isso seja curada, restaurado, e que você tenha condições depois de enfrentar os desafios e para exercer a função que Deus te colocou. Eu coloquei aqui, ó. Toda casa, ela tem uma base. O que é base? É o fundamento da sua casa, é o alicerce da tua casa. Nenhuma casa resiste ao vento sem um bom alicerce. Qual é o teu alicerce? Qual é o meu alicerce? Nós sabemos que nós que somos mulheres cristãs, o nosso alicerce, ele deve ser Cristo Jesus. Se Cristo não for o meu alicerce, o primeiro vendaval eu vou desistir. Se Jesus for o alicerce da minha felicidade, e se a minha felicidade for um bom emprego, um bom salário, o primeiro desemprego que acontecer, porque acontece, eu vou cair em depressão, eu vou cair no mar de tristeza. Então, o primeiro passo para uma mulher edificar a tua casa, a sua base, o seu alicerce, ele tem que ser Cristo Jesus. Eu preciso fazer uma aliança com o Senhor. Eu preciso fazer ter um tratado com Deus, mas um tratado genuíno, em espírito e em verdade. Não é aquela vida que eu sirvo a Deus quando meus amigos vão embora, quando meus amigos voltam e eu abandono o Senhor. Não, não é isso. É aquela vida com Deus que eu tenho prioridade com meu Deus. Se eu tenho compromisso com Deus, eu tenho compromisso, né? Hoje me atrapalhei assim, um pouco por causa do horário, mas uma coisa que eu tenho assim, é um respeito com as agendas que o Senhor me faz. Como a missionária falou, foi tudo encaixado, né? Então eu creio que o Senhor, quando Ele te dá um dom, Ele te dá uma virtude, Ele não te dá por acaso. Ele te dá porque Ele tem pessoas no reino dEle que Ele precisa ser curado, Ele quer curar. O segundo ponto que eu coloquei são os valores. Uma casa bem edificada, missionária, tem que ter os seus valores. O que é valor? É aquilo que eu posso fazer e não posso fazer para conquistar aquilo que eu quero. Uma serva do Senhor, aquela pessoa que tem uma casa bem edificada, ela vai saber falar não, mesmo que haja percas financeiras. Se eu trabalho em algum lugar e alguém pede um favor e eu sei que aquilo não é lícito, mesmo que alguém me ofereça um valor para que aquilo esteja acontecendo, como serva do Senhor, como a casa edificada nos valores éticos e morais da palavra, eu vou dizer não.
Então nós estamos vivendo um período que as pessoas fazem muita coisa para obter lucros próprios. E depois elas querem desenvolver o ministério de cura. Então eu não quero assim que ninguém se ofenda com essa palavra, amém, amados? Mas é algo que eu senti no meu coração. O primeiro passo para Deus usar você na obra são os valores, resgatar os valores. Né? Saber falar não, saber colocar limite. Tem uma passagem bíblica que eu ouvi uma missionária explicar, eu nunca havia entendido missionária desse jeito. Talvez a senhora já tenha ouvido, mas eu não tinha ouvido. A respeito de Vasti, já ouviu essa explicação? Eu achei muito linda. Quando o rei Assuero a convida, segundo a história da época, ele já estava bêbado muitos dias, e quando convidava uma mulher para esse período, era algo desonroso para a mulher. Ele poderia pedir até mesmo para que ela viesse a despir, para mostrar a sua beleza. E ali muitas outras coisas poderiam acontecer. O que ela disse? Não. 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 É isso aí. Muito forte isso, né? Até emociona. Porque uma mulher serva de Deus, ela vai falar não em um relacionamento que não está enquadrado nos parâmetros da palavra. Ah, mas se eu não fizer, ele vai me deixar, então que vá. Não é verdade? Então que deixe. Mas eu sirvo ao Senhor. O meu corpo é templo e morada do Espírito. E naquele dia eu vou prestar conta. É melhor que eu fique só na presença do Senhor. E se Deus tiver que preparar algo, Ele vai preparar da melhor maneira, sem que o nome dEle seja escandalizado, sem que a obra dEle seja manchada, através das minhas obras, através da minha vida. Porém, eu vou estar na presença do Senhor e Deus vai me justificar. Louvado seja Deus. Então, os valores, eles têm muito peso na nossa vida. Então, a serva de Deus, ela não negocia nada. Ela não faz barganha. Ela não vai ceder, abrir mão, né? Tipo assim, abrir uma exceção para ter alguém do lado. Não. Porque ela entende que o maior valor vem da parte de Deus. Então é Deus que vai te fazer. As portas de emprego é Deus que abre. O relacionamento é Deus que prepara. O ministério é Deus que coloca nas nossas mãos. Então os valores, ele edifica a casa, ele edifica, né? Nós colocamos um outro ponto aqui, para não tomar muito, eu tenho o costume de gastar muito tempo. Até eu coloquei aqui, ó, falar pouco. Não, mas tá ótimo. Uma casa bem edificada, nós colocamos que primeiro, em Cristo Jesus. Então não tem como uma casa ser bem edificada não ser em Cristo. Depois nós colocamos valores. E logo após esses valores eu coloquei amor próprio. Então o amor próprio, irmãos, isso é muito lindo. O Senhor fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Eu já fui uma pessoa que eu fazia muito assim, dentro daquilo que eu conseguia, na obra e para os outros, mas não fazia por mim. Né? Eu não tinha tempo para mim, eu não tinha tempo para fazer uma unha, eu não tinha tempo para mim, eu tinha tempo apenas para aquilo que os outros pedissem. Então eu quero deixar essa palavra, amém, amada? Sirva a Deus, preserve os seus valores, mas tira um tempo para você, amém, querida? Tira um tempo para se amar, tira um tempo para se cuidar, tira um tempo para você tirar umas férias, você que é casada, tira um tempo com seu esposo, porque o ministério feminino, ele não começa no altar. Por isso que muitos lares estão aí destruídos, que as mulheres elas querem entender que o ministério dela é igual ao do masculino. Não é. Isso não é humilhante, irmãs. Não é humilhante, isso é honra, é dádiva do Senhor. O ministério feminino começa em casa, amém? Começa no lar, quando uma mulher, serva de Deus, está cuidando da casa, fazendo as refeições, cuidando das roupas, serviço doméstico. Ela já está fazendo a obra, amém, amado? Eu estou fazendo a obra de Deus quando eu cuido da minha casa. E quando você cuida do seu filho, você está gerando filhos fortes para o reino de Deus. Você está cuidando do seu esposo, você já está fazendo a obra de Deus. Então você que tem pouco tempo para sair à seara, devido o tempo que você utiliza ali na sua casa, não se entristeça por isso, amém? Você já está fazendo a obra de Deus. Quando eu cuido da minha família, daquilo que Deus me deu, eu já estou fazendo a obra de Deus. Antigamente, missionária, as mulheres não eram
ensinadas assim. Então ela deixava filho, casa, marido, e ia evangelizar, ia fazer. Quando ela chegava, o inimigo tinha entrado ali e tinha devastado. Meu Deus, quantos lares de missionários foram derrubados, foram destruídos. Porque faltou o quê? Conhecimento. Ah, porque Deus me chamou. Amém. Deus me chamou, mas eu tenho um filho pequeno. E se eu não amar essas crianças que são pequenas, se eu não ensinar os valores para essa menina, se eu não ensinar os valores para esse menino, quando ele crescer, né, Deus vai cobrar da minha mão. Porque quando Deus te dá filho para você amar e educar para o reino de Deus. Então, quando você está fazendo tarefa com teus filhos, lembra-se, você está fazendo a obra de Deus. Quando você está lá lavando roupa, está lavando louça, está fazendo almoço, você já está fazendo a obra de Deus. O que é a igreja? É uma junção de famílias, né? É uma junção de famílias. Então, cada família bem ajustada, bem cuidada, terá uma igreja forte e bem estruturada. Amém? E nós colocamos aqui a obra de Deus. Nunca deixe de fazer a obra. Priorize a tua casa, mas não abandone a obra. Amém? Nós temos que ser Maria, mas de vez em quando nós temos que ser Marta, não é verdade? Não tem como. Se eu abandonar a minha casa e ficar só na obra, minha casa vai cair. E o inverso também. Se eu ficar só na minha casa e deixar a obra, o Senhor disse que naquele dia Ele vai requerer a obra dele nas nossas mãos. Então aquilo que você pode fazer, faça. Tira um dia na semana para jejuar, para consagrar, para fazer uma visita, para ir no hospital, para doar alguma coisa, né? Para ler a palavra. Tira esse dia e Deus vai nos honrar poderosamente. Nós colocamos aqui um outro ponto, missionária, para uma casa bem edificada. O terceiro ponto é o perdão. Sem o perdão, a nossa oração não é ouvida, a nossa oferta não é recebida, nós precisamos perdoar. Eu faço atendimento, como a missionária já mencionou, e 90% dos casos de doenças, de trauma, de todos os bloqueios, vem da falta de perdão. E nós respeitamos isso, porque não é fácil para uma menina missionária que foi abusada pelo irmão sexualmente, ou pelo pai, ou pelo avô, pelo padrasto, perdoar aquela pessoa. A gente entende isso. Mas não tem como a gente abrir exceção, porque a Bíblia diz assim que o próprio, né, Deus, nem mesmo seu próprio filho poupou. Oh, glória! Isso quer dizer, ele podia abrir uma exceção para o filho dele naquela hora que Cristo falou assim, ó Senhor, se for possível, passe de mim esse cara. Quer dizer, abre uma exceção, né? Dá um jeitinho, né? Um jeitinho brasileiro. Mas logo em si o Espírito de Deus o consolou. Ele disse, mas todavia seja feita a tua vontade. Não é? Aleluia. Isso quer dizer que às vezes nós queremos uma brechinha, queremos cortar caminho, porque o caminho que leva ao céu, ele é um pouco assim doloroso, né? Ele é doloroso. E perdoar quem roubou a infância, quem estrupou, não é fácil. Mas com a interferência linda do Espírito de Deus, nós conseguimos perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar o abuso, perdoar o abandono, perdoar aquela pessoa que nós confiamos, emprestamos o cartão, não tem casa assim, a dívida ficou grande, o amigo foi embora, e você fica naquela situação, meu Deus, já passei por situação assim, e aí eu preciso perdoar, aleluia. Então você que está ouvindo essa palavra, perdoa, começa a orar, falar, Deus, quem que eu preciso perdoar? Perdoa a sua sogra, né? Perdoar a sogra. Tem pessoas que batem de frente com a sogra. Eu atendo muito casos de noras assim. Deus sempre me dá uma palavra da seguinte forma: imagina você criar alguém com todo o seu carinho e de repente você vê uma linda moça levar esse menino embora. É o que acontece com a sogra. Então perdoa a sogra. A sogra viu você pegando o filho que ela criou, que ela amou, que ela sofreu. Você chegou e levou o filhão dela embora, né? Você que tem problema com a sogra, você que é gêmeo, da mesma forma. Perdoa a tua sogra, ame a tua sogra, porque um dia você vai ser sogro, você vai ser sogra, e plante, amém? Plante na boa seara para que nós venhamos, né, colher também. Nós colocamos aqui um outro ponto que é o renovo. A mágoa
perdão tem que acontecer, porque senão nem a nossa oferta ela é recebida. Missionário, outro ponto que também que na casa bem edificada não pode existir é o desânimo. O desânimo traz pobreza. O desânimo traz miséria. A pessoa fica desanimada, não quer mais mexer com nada. Começou com um negócio próprio. E cliente não é da noite para o dia. Cliente é com o tempo, a confiança é com o tempo. Você abre o seu negócio, você investe. Você acha que no mês seguinte já dá retorno, não dá retorno. Só fica as contas no terceiro mês de novo. Mas se Deus abençoa você abrir essa porta, fique firme que Deus vai te abençoar. Não deixe o desânimo roubar a bênção de Deus para a tua vida. Aleluia. Que nós não venhamos deixar o desânimo roubar o nosso sonho, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então o desânimo ele não pode fazer parte de uma casa que é bem edificada. Há uma casa que é adornada pelo Espírito Santo, porque se a mulher sabe edifica, então quem edifica, edifica na rocha. E a nossa rocha, ela é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paz. Como o mundo busca por paz? Né? Nós precisamos de paz. Paz para viver, paz para ter amizade e paz até para servir a Deus. O maior causador de precipitação é a ansiedade. Quem tem ansiedade não tem a paz. E quem tem a paz não tem ansiedade. Se eu tenho ansiedade, a minha oração deve ser essa. Espírito Santo, me dá paz. Coloca a tua paz no meu coração. Me ensina a viver em paz. Que tem mulher missionária que ela acaba com a paz da casa. Meu Deus. Ela acaba com a paz da família. Os filhos não têm paz. Se o filho abre a geladeira para comer algo, ela dá um grito. Se o filho vai pegar alguma coisa, ela grita. Se o marido faz algo, ela ofende. Então essa pessoa ela não tem paz, ela tira a paz da casa. Eu quero falar algo muito triste também. Outro dia eu fui visitar uma senhora, a casa dela estava tão limpa. Eu falei, nossa, que casa tão limpa. Ela disse assim, mas é isso que me deixa ainda mais triste. Eu falei, por quê? Ela tinha um filho único, e o filho faleceu, e passou pouco tempo, o marido faleceu. Então, casa muito limpa, muito arrumadinha, porque não tem ninguém para bagunçar. Amém, amado? Você tem filho, tem marido, né? A casa não vai parar arrumadinha mesmo. Mas agradeça a Deus, agradeça, né? Você tem louça para lavar, porque tem gente para comer em volta da tua mesa. Você não está só, oh, glória. Pior é quem faz uma panela, né, cheia, e fica pensando, oh, meu Deus, podia vir alguém, né, para almoçar ou tomar um café. Quantas mães queriam ter o filho de volta para tomar o café? Quantas viúvas, meu Deus, ô glória. Quantas viúvas queriam ter o esposo de volta para tomar um café da manhã, para ter uma xícara para tirar da mesa, né? Para ter aí alguém para compartilhar o almoço e não tem mais. O Covid levou embora, qualquer outra circunstância tirou o teu companheiro. Então você que está no seu lar, uma casa bem edificada, mas receba essa palavra da parte de Deus. Espírito Santo, cure o teu coração nesta tarde, que o Senhor te visite com a cura, amém? Que toda ira ao fazer o trabalho doméstico seja repreendido no nome de Jesus, e que nós venhamos ter prazer, né? É meio estranho falar em prazer, limpar a casa, mas é verdade, irmãos. Em Cristo nós temos prazer mesmo, nós colocamos um hino lá, né? E vamos limpar a nossa casa, porque isso é dádiva, né? Isso é bênção. Nós colocamos outro ponto aqui, ô missionário. Esse é muito interessante, eu uso muito isso. Depois nós vamos comentar um pouquinho, tá? Pois eu quero comentar isso com você. Tudo que nos fazem representa 30%. Todo mal que nos fizeram, 30%. Entenda bem isso. A nossa reação, ou a nossa o que absorvemos, né? Representa 70%. Vou repetir. Todo mal que nos fizeram representa 30%. Aquilo que eu absorvi e guardei no meu coração e faz com que eu tenha novos hábitos,
representa 70%. O que isso quer dizer? Que o abandono, que o desprezo, que as brigas, as humilhações que eu enfrentei é apenas 30%. O que eu vou absorver de tudo aquilo é 70%. Então observa que o que fizeram com você não é tão grande. Maior o teu comportamento em relação àquilo que fizeram com você. Eita glória! Teu pai pode ter te abandonado, mas o Senhor te acolheu, não é isso que a palavra diz? Oh, quando teu pai ou tua mãe te desamparar, o Senhor te acolherá. Então não é motivo para eu vivermos uma vida de angústia, uma vida de revolta, só porque meu pai foi embora na infância. Não, eu vou perdoar o meu pai. Os 30% eu vou colocar na cruz e vou aceitar o amor de Deus, o amor ágape, o amor infalível, o amor incondicional, verdadeiro, que Cristo demonstrou, né, na cruz e derramou teu sangue. Eu vou aceitar este amor e eu vou me curar. E eu vou viver minha vida. Nós não podemos deixar as dores do passado apagar a doçura do presente. Eu acho muito lindo também aquela situação de Noemi. Quando Noemi volta para a nação dela, as amigas fizeram uma festa, lembra disso? Salve Graciada, e fez uma festa tamborim, tocando tambor na época, né? E ela disse, não, eu não sou mais Noemi, não me chame Noemi, eu sou Mara. Eita glória. Eu sou Mara, não faça festa para mim. Aleluia. Então não deixe que as dores do passado te roube a doçura, a alegria do presente. Pessoas que foi traída, ela não quer mais casar. Não faça isso com você mesmo. Se deu o direito de casar de novo, de amar, de ser feliz de novo, se deu o direito. Eu engravidei, teve um aborto, mas ora a Deus. Não desista tão cedo das coisas, porque a vida não é mar de rosa. Não é? A vida que é mar de rosa é aquela da TV, porque não é original. Porque toda vida ela tem seus problemas, ela tem suas dificuldades. Então se permita viver uma vida linda que Deus tem preparado. E não deixe que a dor do passado te roube a alegria do presente. Louvado seja Deus. Noemi não aceitou a festa. Pode ler a palavra. Ela não aceita a festa. Não, para com essa música. Para com esse toque. Eu não sou Noemi, eu sou Mara. E Deus não apoiou aquilo. Observa que ninguém chama ela de Mara, né? Sim. Observa que a última vez que ela se chama de Mara é ali mesmo. Ninguém mais chama Noemi de Mara. Quer dizer, Deus não aceitou. Então, quero profetizar isso nessa tarde, na tua vida, na minha vida. Que Deus não vai aprovar esse sentimento de dor, de amargura no teu coração, porque isso não vai continuar. Amém, amados? Amém. Por mais que tenhamos, né, vivido momentos de amargura, momentos de dores, mas isso não define o nosso futuro. Pode ser que eu tenha passado por momentos ruins, pode ser que eu tenha passado por percas, por humilhações, mas isso não me define, glória. Tem uma vida melhor me esperando se eu perdoar, se eu levantar a cabeça e se eu aceitar a cura. Louvado seja Deus. Coisa linda. E essa questão missionária de 70%, que é 30% e 70%, isso é muito real, isso é usado por 90% dos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, porque o meu comportamento ele tem muito mais peso do que a ação que me fizeram. Por quê? Eu conheço uma história muito linda, né? Linda e lida também, ensinada nos cursos, que é a história do filho do alcoólatra. Você já ouviu falar? É uma história muito conhecida, a maioria dos cursos de terapia falam sobre isso, conta essa história. É uma história verídica que entrou assim para o curso também. Que a história é o seguinte, havia um pai que era alcoólatra e ele maltratava muito 2 filhos. Aí um filho se tornou alcoólatra. Você conhece a história, né? Filho pode contar que é ótimo. É muito conhecida essa história, muito linda e é real. E um dos filhos tornou alcoólatra, dormia na rua, roubava, uma vida miserável. E aí alguém, né, trouxe para casa tentando ajudar e fez essa pergunta: por que você se tornou alcoólatra? Por que você se tornou mandarilho com uma vida tão miserável? Ele disse assim: também com o pai que eu tive, era isso que eu podia ser.
E aí o mesmo irmão dele, na mesma situação, o pai era alcoólatra, uma vida miserável, e ele se tornou um grande advogado, uma pessoa muito bem sucedida, empresário, uma vida maravilhosa, casou, teve filho, ele tinha abundância. E aí um certo dia ele foi fazer uma entrevista e perguntaram para ele, por que ele se tornou um advogado tão bem sucedido, um empresário tão respeitado? E ele disse assim, também com o pai que eu tive. Ô, glória! Eu só podia dar valor na vida e estudar para mudar tudo e não ser igual ao meu pai. Então, amados, a reação ela é tua. Eu quero falar com você nessa tarde, que eu sinto, missionária, a presença do Espírito Santo de Deus, o Espírito que cura, que liberta, aleluia. Então, para com essa comiseração, para com essas palavras que fica se auto-amaldiçoando, humilhando a si próprio. Para com isso. Não importa se você foi abusado, você foi doado, você talvez não conhece o pai biológico, talvez não conhece a mãe biológica, mas Jesus te resgatou, amém? Jesus te resgatou, perdoa quem for necessário e vamos junto em Cristo edificar a nossa casa, que é na rocha. Se você não foi feliz na tua infância, você não foi feliz na sua adolescência, vamos ser felizes hoje, ô glória. Vamos ser felizes a partir de hoje. Ah, mas quando eu nasci, não tinha um carrinho, não tinha uma casa, um quarto preparado. Amado, na nossa época, 30 anos atrás, ninguém tinha, né, missionário? Ninguém tinha quarto preparado, não. E era maravilhoso. Então não deixe que objetos, que a ausência de objetos, a ausência de coisas, tire, roube, tá? Sugue de você o brilho, a alegria, o prazer de servir a Deus e ser feliz. Sabe por que o inimigo nos fere, irmãos? O inimigo nos fere porque através da ferida dá legalidade a ele. Verdade. Um coração ferido atrai espírito maligno. Se você tem um machucado, logo o mosquito vai assentar ali, não é verdade? Satanás, no reino espiritual, ele é considerado como mosca. Essas moscas, elas só assentam onde tem uma ferida. Eita glória! Jesus. Um coração ferido atrai demônios. Meu Deus! Um abismo chama-se outro abismo. Não importa o que te fez, eu sinto repetir isso. Não importa o que te fizeram. Ah, mas eu casei, a pessoa quando largou, me roubou. Amém, perdoa ele. Você comprou a primeira vez? O mesmo Deus vai te dar graça para comprar a segunda vez, amém? Não fica presa em objeto. Abra mão. Quantas pessoas missionárias ficam presas em partilha de bens, com aquele ódio, com aquela mágoa. Abra mão e seja feliz, ô glória. Seja feliz, viva uma vida mais leve, não vai te faltar o pão. Às vezes nós ficamos tão preocupados com algo e perdemos o maior privilégio, que é servir a Deus e ser feliz. Amém? Ô glória, só para finalizarmos, o versículo que fala, toda mulher sábia edifica a tua casa. Então essa casa, lá em Efésios, missionária, Efésios, capítulo 6, o verso 19, eita glória. Efésios, capítulo, eu anotei aqui, 6, verso 19, o Senhor fala que nós somos casa e edifício de Deus. Olha que coisa linda. Você é casa de Deus. E toda casa tem que ter um que controla, não é verdade? Quem controla a tua casa? Eita, glória. Aleluia. As tuas emoções. Quem governa as tuas finanças? Quem governa o teu corpo? Quem governa as tuas falas? Que isso nós viemos refletir essa tarde, amém? Que se eu sou casa e morada do Espírito Santo, então é Ele que tem que governar na minha casa. Se eu falo e faço coisas que me arrependo depois, então não é Ele que está governando. Então o que fazer? Me arrepender e pedir ao Senhor que venha governar. Então que o Espírito Santo nos dê graça primeiro para perdoar e que Ele venha governar em nossas vidas. Oh, glória. Amém, missionário? Glória a Deus, missionária Sandra, que palavra abençoada, que tarde maravilhosa, que nos leva realmente a refletir, né, que nos traz, nesse Dia da Mulher,
não trouxe só as mulheres, não, trouxe todos os homens que estão aqui assistindo ao vivo e outros que ouvirão depois também. Nos traz aqui a realidade. Quem tem governado a nossa casa? Profunda essa pergunta, hein? Quem tem governado? Qual é o sentimento que tem, né? O que outro dia eu estava vendo uma reflexão da bispa Keila, ela falando sobre quando te esbarra e você está com uma xícara na mão. O que entorna? O que você tem dentro do seu coração quando alguém te machuca, quando alguém te esbarra? O que você tem deixado transbordar? Então, nesta tarde, eu ficaria aqui a tarde toda ouvindo a senhora tranquilamente. O que a gente tem transbordado? E a senhora disse uma coisa muito séria que a gente começou a live falando, é tarde de cura. É tarde de cura das emoções. A senhora deu aqui algumas dicas, algumas coisas que nos travam, mas também de coisas que nos destravam, que façam com que a gente perdoe, né? E tudo começa pelo perdão mesmo. Olha, a senhora abordou esse tema aí, não foi combinado, mas eu falo que estava no céu programado, né? Então eu não sei o que cada uma de vocês, o que cada um de vocês que está aqui agora, que vão assistir depois, o que vocês passaram, como foi a infância, qual foi o sofrimento. Mas olha só, pode ser 30%, mas o que vai determinar é os 70% restante. Eu não sabia desse dado. Olha só como é que é importante. Né? Não é só a ação, é a reação. Missionária Sandra, com certeza foi do céu esta palavra. Eu tenho que louvar e agradecer a Deus pela vida da irmã Rosa, uma amiga, uma ovelhinha que Deus me deu aqui, uma amiga aqui em Juiz de Fora, uma intercessora, uma grande mulher de Deus, e que me presenteou, né, apresentando a senhora. Eu estou muito grata a Deus por esta tarde. E eu tenho certeza, sabe, missionária, que muitas pessoas entrarão em contato para poder falar o que Deus ministrou no coração. A gente não vai publicar o nome, a gente não vai dizer o nome, mas eu tenho certeza que nós vamos colher testemunhos dessa live de hoje para a glória do Senhor. Então, se você foi impactado, se você foi marcado, nos chama depois. A Damárcia é uma ovelhinha nossa. Ela está falando aqui que é para a senhora voltar sempre. Amém. Obrigada, obrigada, Damárcia. Eu vi aqui. Obrigada. Então, obrigada pelo carinho. Nós vamos mesmo convidar a senhora para um outro momento, mais um outro bate-papo, talvez numa live Momento com Deus, porque eu sei que tem muito a agregar, tem muito valor. E muitas mulheres e homens também, né, que a gente pode estar ajudando. Parece que é um momento simples, uma simples palavra, mas com certeza foi direto ao seu coração. Porque foi direto ao meu coração. E realmente eu senti a presença do Espírito Santo nos visitando nesta tarde. Minha amada, a senhora quer fazer mais alguma consideração? Que depois nós vamos fazer uma oração aqui. Sim, ótimo. Sim, só vou fazer um fechamentozinho bem rápido. Um ponto interessante, missionária, é que às vezes nós ficamos olhando para trás, olhando para a família. Não é porque eu venho de uma família que tem muitos erros, que eu sou fadada, predestinada a ter aquela vida miserável. Não, eu posso escolher ter uma vida de perdão, eu posso escolher perdoar, eu posso escolher ter Cristo como meu alicerce e viver uma nova vida. E quando eu falo que eu posso escolher ter uma vida diferente, não estou falando do desprezo a pai e mãe. Como eu trabalho com a grada lealdade familiar, e todos os terapeutas trabalham com essa linha, que eu gostei muito, porque tem muito a ver com a palavra, né? Com Efésios 6, que é honra teu pai e tua mãe. Ele diz o seguinte, que o seu pai e a sua mãe, ele sempre será superior. Porém, dependendo das escolhas da vida que eles vivem, você não é obrigado a viver igual, mas você é obrigado a respeitar. Amém? Primeiro, respeito ao pai e à mãe, e depois gratidão. Por mais que a nossa mãe tenha falhado, ela não nos abortou. Eita, glória. Meu Deus. Ela não nos abortou. Aleluia. Então, gratidão eterna pela minha mãe. Gratidão você, eternamente, pela tua mãe e pelos pais. Amém? Só para finalizar. Deus abençoe. Amém. Irmã dos anjos,
Foi uma ovelhinha nossa também. Que bom que a palavra falou com você. Estou muito feliz de você estar aqui. A missionária Rita, todos que entraram aí. Gente, quando a nossa convidada, o nosso convidado entra, eu não fico mandando abraço, porque eu não quero interromper. Então, se você entrou e estava no meio da palavra, que bom que você esteve conosco. E eu te convido a assistir novamente. Viu? Essa palavra do céu vai fazer você refletir, vai fazer, talvez mexa um pouco com a sua emoção, né, missionária? Porque essa é uma palavra que traz à memória algumas coisas. Mas, traz aquela dorzinha assim no coração, né? Mas quem sentiu a dorzinha, porque é necessário ter uma cura, e Deus vai te curar. Amém? É isso aí, não foi à toa. Então eu convido você, assista novamente, pega desde o início essa palavra e deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. E, o missionário, hoje eu quero fazer uma coisa diferente. O Espírito Santo vai tocando e a gente vai fazendo. Eu quero fazer um apelo. Ô, Glória. Sabe? Eu quero fazer um apelo. Eu quero fazer um apelo para você voltar para Jesus nesta tarde. Você pode até dizer assim, mas eu sou crente, eu estou na igreja. Mas é voltar para Jesus. É reconciliar com Jesus. É reconciliar com o Espírito Santo para que ele trabalhe no seu coração. Oh, aleluia! Oh, maravilha, Jesus! É você deixar... Sabe essa ferida que está com a casquinha? Eu costumo dizer que ela não está curada. Ela só está com uma casquinha. Mas talvez essa casquinha precisa ser arrancada para limpar a ferida. Para o mosquito, para a mosca parar de ficar pousando aí. Gente, olha que profundidade é isso. O inimigo investe na sua ferida porque não está curado. Está atraindo o inimigo. Isso foi muito profundo. Então, eu te convido, nós vamos fazer um apelo nesta tarde. Você que precisa se reconciliar com Jesus. Você que precisa liberar o perdão. Eu não sei, por mais que eu conheça algumas pessoas aqui, outras não, mas na verdade o íntimo, o interior é só o Senhor que conhece, né? Aquelas feridinhas, aquelas mágoas, aqueles pecados, aquelas amarguras que talvez você não tenha nem coragem de dizer para o outro. Você fica com vergonha de ter sentimentos de inveja, sentimentos de orgulho, traumas, que você mascara com um sorriso no rosto, mas no fundo você sente isso está te corroendo. Pecado não confessado, perdão não liberado. Então eu não sei, missionário, eu só sei que o Espírito Santo está aqui. Então, glória a Deus, essas coisas são muito mais profundas e sérias do que a gente possa imaginar. Então eu quero convidar você, nesta tarde, aonde você está, se você puder, levante a sua mão. Volte para Jesus. Se você está afastado da igreja, volte para o Senhor. Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Madureira. A missionária Sandra é da Assembleia de Deus, do Ministério de Missão. Mas eu não estou te falando que você tem que vir para a minha igreja ou para a igreja dela. O Senhor vai te direcionar. Volte para a casa do Senhor, acerte a sua situação, converse com um pastor, peça perdão para quem você precisar. E se você está indo à igreja, talvez até com cargos eclesiásticos, mas se tem alguma coisa dentro de você que precisa ser consertado, acerte com Jesus. Tem coisas que a gente sabe que a gente errou, porque, igual a senhora falou, o Espírito Santo ele vai comunicando. E tem coisas que o Espírito Santo vai dizendo com a gente, você errou aí, filha. Você falou aí, filha. Porque o Espírito Santo, ele continua nos dando a oportunidade de morar no céu. E a gente sabe quando a gente erra. Nós não estamos aqui. A missionária não apontou os seus erros. Ela mostrou caminhos. Ela mostrou coisas que podem estar acontecendo. E não é comum de eu fazer isso, missionário. Não é comum. Mas a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Então, se você, aonde você estiver, puder, fale com Jesus agora. Peça ao Senhor perdão. E o Espírito Santo é que vai te direcionar o que você tem que fazer. O Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo vai falar com você como que você deve proceder.
Então, nós vamos fazer um apelo. Se você quiser depois se identificar e falar, olha, eu precisei voltar para Jesus, eu precisei pedir perdão, eu precisei voltar para casa, eu não sei o que você precisa fazer. Mas o que eu sei é que o Espírito Santo, ele vai marcar, ele vai falar com você. E nós vamos agora... Gente, entrou aqui, eu tenho que fazer uma pausa aqui, da Ótica Alto Estilo. Eu espero que seja a Márcia, a proprietária dessa ótica, que foi uma companheira minha no trabalho há muito tempo. E há muito tempo que eu não vejo. Então, se for você, Márcia, seja bem-vinda. Ou quem é que estiver representando, que alegria poder falar com vocês. Fica o nosso abraço. Você não entrou aqui em vão, viu? Vocês não entraram aqui em vão. Então, missionário, nós vamos fazer oração. Quero pedir a senhora para orar. Eu vou apresentar aqui os pedidos que já estão, e muitos pedidos não estão aqui, mas o Senhor conhece. A senhora nos faz essa oração para nós, por favor. Amém. Amado, nós estaremos orando, lembrando que Deus tocou no coração da missionária fazer esse apelo. Esse apelo é o mesmo apelo que é feito dentro da igreja, né? Não há diferença. Então, o apelo ele pode ser feito dentro do ônibus, dentro do avião, né? E onde a pessoa fizer uma oração de conserto, ela é validada, porque o importante é o propósito ali, o quebrantamento, né? No momento que é feito ali, a pessoa faz de coração. Então, eu quero pedir a você que está afastado, como a missionária disse, né, quer voltar, ou você quer aceitar a Jesus como Salvador, fazer uma aliança com Deus. E você que não está conseguindo perdoar, você que está com o coração ferido, você que não está mais congregando, você que começou a olhar para tantos, né, defeitos de A e de B, eu te convido apenas a olhar para a cruz e fazer uma oração, um concerto, uma aliança com Deus. Amém, amados? Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor. Aqui está marcando, Pai, que nós temos 18 pessoas online, essas pessoas que estão assistindo e as outras que estarão entrando, meu Deus, que vai ficar gravado, na mesma proporção do Teu Espírito, na ação do Espírito que está acontecendo agora, que as pessoas que vão estar entrando, assistindo a gravação, que elas possam ser visitadas pelo Espírito Santo. Pai, aqueles que estão afastados, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão entristecidos, que eles recebam do Senhor a graça, a ousadia, a coragem de prostrar perante o Senhor, fazer uma aliança. Aquele que pecou, Pai, não tem coragem de confessar, tem medo da reação, que ele receba do céu a estratégia, a sabedoria, e que ele venha, Senhor, confessar perante o Senhor, que quem quebra a algema de Satanás é o próprio Deus, é o Senhor que quebra. O nome de Cristo é a chave que abre todas as algemas, que abre todos os cadeados das trevas. E na autoridade do nome de Jesus, toda a prisão, nós declaramos que sejam quebradas, que sejam abertas nesta tarde em cada vida, em nome de Jesus. Espírito de depressão, espírito de morte, de ansiedade, o Senhor te repreenda agora. Em nome de Jesus, espírito suicida, o Senhor te repreenda. Nós ministramos a graça, a paz, a presença de Deus em cada vida, em cada quarto. Pai, pessoas que ficam trancadas dentro do quarto, espírito de depressão, eu te dou uma ordem agora, no nome de Jesus. Pega a tua bagagem agora, pega a tua bagagem e sai desse quarto, sai desta casa em nome de Jesus, que a presença de Deus vem estar, Senhor, tocando em cada coração, em cada vida, no nome de Jesus, levando a paz, levando a alegria, que corações feridos, Senhor, volte a se alegrar, vida, Senhor, volte a ser restaurada, porque onde Jesus chega, oh glória, onde Jesus chega, os gadarenos são libertos, os demônios vão embora e vidas sejam restauradas, no nome de Jesus, no nome de Jesus.